hoje eu vou contar pra vocês como eu era na escola. Vou contar do início ao fim, que misericórdia. Vocês vão ver que eu era um pouquinho pesadelo na escola, mas só para. Eu não lembro quantos anos eu comecei a estudar, porque quando eu comecei a estudar. Pronto, agora a luz começou a piscar. Quando eu comecei a estudar, ligando que aqui tá num frio do caramba. Aí já você sabe, né? O sono bate, então. Acho que eu comecei a estudar com 2 anos de idade. Eu acho. Eu tenho que confirmar com a minha mãe, só minha mãe sabe. Quando eu comecei a estudar, meu raciocínio ele era um pouquinho lento do que os outros colegas meus. Eles aprendiam rápido, eu aprendia um pouquinho lento, porque a mãe falou comigo o que era, só que eu não vou lembrar o que é agora. Aí tá, eu fui estudando, assim, no meu ritmo, junto com a ajuda, né, dos meus familiares. Aí quando eu fui realmente para séries avançadas, tipo, acho que é o quarto ou segundo ou terceiro, ou quarto, não vou lembrar. É o terceiro. Eu estudava em escola particular. Particular, tipo, o professor, dependendo assim, se ele vai com a tua cara ou não, ele te ajuda. Dependendo não vai com a sua cara, ele não te ajuda nem ferrando. Misericórdia. A maioria dos professores da escola particular que eu estudava. Tá vendo? Eu vou deixar aqui em cima o nome da primeira escola que eu estudei, assim, nas matérias. Nas matérias não, né? Da evolução minha lá. Que a primeira foi particular. Que pra mim, até um certo momento, foi bom porque eu fiz amizade. E eu fui aprendendo muitas coisas novas. Só que a pior parte chega agora. Misericórdia, eu mesmo dormindo cedo, tô com sono, o que é isso? Aí a pior parte começa. Tinha uma professora naquela escola particular que ela não ia com a minha cara. Ela realmente não ia com a minha cara, não só comigo, mas como todos os meus amigos que tinham problema de aprender as coisas rápido. Porque, gente, eu criança, eu já tinha problema familiar. Eu era descontada, tipo. Descontada não, eu sou cobrada de ser a menina perfeita, igualzinha minha prima mais velha é. E todo mundo fica me comparando com ela e eu odeio isso. Tem hora que eu fico. Eu joguei na cara da minha avó. Não joguei, né? Eu falei a real. Eu falei assim, vó, ela é ela, eu sou eu. O estilo da minha prima, a Amanda, é diferente que eu. A Amanda gosta de sair pra beber. Ela gosta de usar roupa curta, a maioria das vezes. Aí eu fui e falei assim com ela. Você quer realmente que eu comece a beber igual maluca? Saio de madrugada de casa e só volto no amanhecer. E começo a usar roupa mostrando toda a parte do meu corpo pra todo mundo. Ela cala a boca na hora. Aí eu comecei a vestir com meu estilo de roupa, porque eu aqui não gosto de chamar muita atenção. Eu gosto mais de roupa preta. No calor, aí eu me ferro, porque... Então,
roupa preta, ele puxa mais o calor. E eu tenho que usar roupa clara no calor. Só que eu sou teimosa. Eu sou teimosa. E mesmo assim no calor eu uso roupa preta. Aí, né? Me pergunto, você já passou mal no calor usando roupa preta? Já. Mas voltando. Essa professora me odiava. Me odiava. Ela fazia conta de matemática que eu era ruim na época. Hoje em dia eu sou ruim, mas até que eu lembro de umas coisinhas. Mas na hora que a aula dela era antes da aula de educação física, ela me deixou para fazer uma soma de matemática que eu tinha muita dificuldade na época para fazer. Aí quando os meus amigos foram pra educação física, eu fiquei na sala de aula. Na hora que eu fiz a resposta certa, na minha cabeça estava certa, a professora desmarchou e falou assim, você fez errado, faz de novo. Aí eu fiz a outra soma, ela falou assim, tá errado. Aí quando eu voltei pra mesma soma, ela falou assim, tá certo. Aí eu, ué, mas isso aqui tava certo. Aí foi. E na época que isso aconteceu, eu já sofria bullying dessa professora e sofria bullying na escola dos meninos mais velhos. Por quê? Por causa do meu corpo e no jeitinho que eu era. Tá, aí depois que isso aconteceu, eu falei com a minha mãe. A minha mãe foi pra escola no dia seguinte, puta da vida. Imagina o barraco que não deu. Eu fiquei só na minha, eu falei assim, ó, vou pra escola, já fui. Vou pra sala, já fui. Aí que eu sei, depois de 2 dias a professora foi demitida por causa disso, que ela não fazia bullying só comigo, fazia bullying com outras crianças também. E tinha o mesmo jeito que eu, tipo, de aprender. Que a gente era um pouquinho mais lento, de pegar os negócios, sabe? Aí tá, eu fui, passei de ano, fui pra outra escola. Se não me engano, o último ano antes de ir pro fundamental real, eu acabei reprovando. Porque eu não sei o que deu naquele pessoal. Parece que, mesmo com a aula de reforço que eu tinha, não adiantava. Aí eu fui pra escola onde que atualmente minha irmã tá estudando, né? Que é a Santos Anjos. A minha antiga escola que realmente me ajudou pra caramba. Quando eu entrei lá, eu já tava na fase de adolescente. Na verdade, pré-adolescente. Lá pros meus 10 ou 11 anos. Não sei quantos anos eu entrei no fundamental, mas... Ok. Depois que eu saí da Sagrada Família, que desde uma certa idade, acho que desde o prézinho até o inicinho do fundamental. Aí na hora que eu reprovei o fundamental, eu fui pro Santos Anjos. O Santos Anjos, parece que eles pegaram umas coisas lá na minha antiga escola e jogou pra turma que eu tava. Parece que, tipo, deixou a gente avançar um pouquinho nas matérias e fez a gente passar de ano mais rápido, sabe? Porque na época tava vindo muita criança, aí falou assim, ó, vocês vão estudar essas tal coisa em casa, vocês vão fazer as provas em casa, vocês vão levar as provas em casa fazer lá, aí no dia seguinte vocês trazem. A gente fazia isso. Aí na hora que chegou muita criança lá, na época, o que a gente fazia?
eles mandavam a gente fazer um trabalho. O trabalho que tiver bom, eles passavam a gente de ano. Aí quando eu fiz o trabalho junto com a minha mãe, eu fui e passei. Aí eu fiz as minhas novas amizades que tenho até hoje. Que tem uns que eu perdi os contatos, tem uns que não. Tá, aí eu fui estudando, até que chegou numa certa parte da escola, que foi a formatura, uma delas, né, na verdade. Que eu fiz a formatura, que eu me formei na virada pra ir pro... Oh, meu Deus! Do prézinho pro início do fundamental. Foi a primeira formatura. Foi básico, tá? Sabe? Tinha só um tema, que era misturado com o sítio Pica-Pau Amarelo com o fundo do mar. Assim, um aleatório. Aí teve outra, essa que eu participei. Se eu não me engano, a nossa formatura aconteceu quando uma das barragens daqui de Belo Horizonte, na verdade de Minas Gerais, se rompeu. Acho que foi a barragem de Mariana. Foi a barragem de Mariana. A gente tava vendo um filme transmitido, né? Aí tá, a gente tava assistindo de boas, aí do nada corta pro jornal daqui e mostra o exato momento que a barragem de Mariana se rompe. Gente, imagina, a barragem se rompe e vocês ficam desesperados pra salvar tudo que vocês amam. Aí quando vocês tentam sair de lá, não conseguem. Imagina o tanto de criança que não perdeu suas coisas, seus brinquedos, suas roupas. Aí o que minha escola fez? Já que uma das funcionárias morava em Mariana, aí a gente falou assim, ó, a gente vai pegar nossos brinquedos e vai doar para as crianças de lá. Você pode levar para lá? Ela, posso. Se eu não me engano, acho que eu tinha uns 5 brinquedos que eu não usava mais. Eu fui, peguei e levei pra escola. Juro, uma dos brinquedos meus era uma boneca. Acho que a boneca minha, antiga, eu não sei se era só uma parecida com a Draculaura de Monster High, eu não lembro qual é. Aí eu fui dei pra ela, eu falei assim, ó, dá pra uma criança que gosta de Monster High, porque essa aqui é minha favorita, eu quero fazer o bem. Incrível que pareça, a menina que tem a boneca que eu dei, ela larga essa boneca até hoje. Pelo que me falaram pelas minhas fontes, né? Aí tá, aconteceu a formatura. Aí da formatura eu fui pra Caio Nelson, que é essa aqui, ó. A que eu estudei do 6º ano até o ensino médio. Eu haja coração, que misericórdia. Até nos primeiros anos, assim, foi tranquilo. 6º ano eu passei. Aí no 7º ano, a criança que invoca a rebeldia, porque... Gente, cabeça de adolescente, você sabe muito bem como é, né? Quer fazer os negócios em tal hora, não quer fazer os negócios em tal coisa. Dá uma dor de cabeça. Minha irmã tem 9 anos de idade antes que achando que é adolescente já. Eu já dei um corte de realidade nela que ela ficou até calada. Aí tá. Chegou o 7º ano do fundamental. Pergunta se eu passei. Porque a criança aqui resolveu sentar na turma do fundão. A turma do fundão faz o quê? Bagunça. Cola nas provas. E ainda que a primeira coisa quando o professor faz quando tá estressado, porque é xingar a turma, mira lá pro fundo, não mira pro pessoal da frente. Só que nessa época eu já tava tendo uns problemas de vista. Eu tava tendo estrabismo.
Por que estrabismo? Vocês devem estar se perguntando, o que é estrabismo? Alguns, né, que alguns não sabem. Estrabismo é quando a pessoa, tipo, exemplo não, né? Eu, no piscar de olho, eu ficava assim, ó. Aí quando eu distraía, um olho meu vinha pra cá. Esse aqui ficava. Aí quando alguém fazia isso aqui, ó, meu olho voltava. Eu fazia isso aqui. Juro, eu consegui controlar esse estrabismo desde criança até meus 16 para 17 anos, não lembro. Eu só sei que eu tinha estrabismo. E quando eu sentava na turma do fundão, me atrapalhava muito, porque tem hora que minhas vistas naquela época ficava assim, ó, indo e vindo, ficava turva. Aí eu não sabia o que estava escrito na lousa, aí eu tive que pegar dos meus amigos do lado. Aí, né, a gente lá estudando uma boa, aconteceu as provas. Nas outras matérias eu ia bem, só que chegou em matemática, eu me ferrava. Porque eu, na época da adolescência, assim, na rebeldia, gente, eu era o terror da professora, porque eu não queria estudar real. Eu juro. A cozinha não era essa aqui, não. Era uma antiga. Eu chegava aqui, aí quando a professora falou assim, na minha próxima aula eu quero que você traz a sua prova assinada pelos seus responsáveis. Eu tô assim, se eu mostrar isso aqui pra mãe e pro pai, eu tô morta. Aí quem eu fazia assinar? Minha avó. Minha avó assinava, mas teve um dia que eu falei assim, vó, assina aqui rapidão que eu vou terminar de me arrumar. Ai, aquele fatídico dia, eu lembro até hoje. Eu deixei minha prova lá em cima da mesa pra minha avó assinar, porque ela tava terminando de fazer o suco. Aí na hora que eu volto, quem tava com a prova na mão? Meu pai. Gente, eu juro, meu sangue gelou, minha alma já foi pro céu, eu fiquei pálida no dia. Minha avó falou comigo. Eu nunca mais faço isso. Aí na hora que eu reprovei no 7º ano, eu fiquei 1 ano de castigo. 1 ano. Eu fiquei sem celular, sem ver televisão, sem mexer no meu antigo tablet, sem mexer no computador, não podia fazer nada. Eu só podia mexer em rede social, tipo no Google, pra fazer trabalho de escola. E ainda com meus pais na minha cola, no meu pé. Eu não podia ver outra coisa. Eu me fudi. Aí quando eu fui pro 8º ano, já tinha passado de ano. Aí depois eu tive meu telefone de volta. Meu antigo telefone, misericórdia, socorro. Era um Samsung pequenininho. Aí tá. Depois do castigo de ficar 1 ano sem celular, sem minhas coisas, por reprovar de ano. Aí eu fui pro 8º. 8º eu passei rapidinho porque tinha uns antigos professores que me adoravam. Eu era a favorita deles porque, tipo, o aniversário deles, eles iam pra escola, eu dava presente. Dia dos professores, eu fazia uma lembrancinha, dava pra eles. Porque, gente, eu queria ser a aluna favorita deles pra me passar mais rápido. Eu não precisava nem de esforço, porque eu já era a aluna favorita deles. Aí eu fui pro 9º. Misericórdia. Aí a criança que foi pro 9º ano. Eu tive muita guerra no 9º ano. Muita guerra. A minha avó tá ali. Eu não sei se ela tá escutando. Eu tô falando até baixo. Só tô esperando ela ir pra lá pra mim voltar a falar a história toda. Uma mulher. Meu Deus, que lerda. Que lerdeza. Sou tão lerda assim não. Tô vendo ela no espelho da porta. Direitinho. Juro. Só que a tampa não pega.
O telefone não pega a praga do Imagine. Não pega. Eu tô vendo ela direitinho, ela tá indo pra lá pra cá. Ai, oi. Perdi ela de vista. Ela tá ali, ó. Tá ali. Olha o oi da criança, ó. Misericórdia, eu tenho que pentear esse cabelo. Tá muito feio. Vai lá. Tá voltando, né? Eu parei no nono, né? No nono ano eu tive muita briga. Por quê? Eu tive muita treta com um menino que eu não gostava. Aí eu... Na verdade eu vou fazer assim, ó. Bora pra cá. Aí vocês veem a cozinha. Aí fica... Aí fica boa. Fazer isso aqui. Tá bagunçado? Tá um pouquinho, mas não liga não. No nono ano, eu briguei muito com um menino que eu odiava na época. Até que o pessoal falando assim, essa briguinha de vocês dois vai dar namoro. Gente, era só briga mesmo. Briga de colega. Coisa boba. Que ele tinha roubado uma coisa minha, eu roubei uma coisa dele. A gente custou pra se resolver. Aí eu passei de ano, fui pro primeiro ano. Na verdade, o nono ano e o primeiro ano, segundo ano do ensino médio, aconteceu na pandemia. No final, lá pro meio de 2019, a pandemia veio. Aí eu passei o primeiro ano do ensino médio em casa, estudando mesmo, pelo computador, esses negócios. O segundo ano também, só que depois de 3 anos, assim, lá pro finalzinho do ano, 2019, mais de 2021, liberaram as escolas e todo mundo tinha que usar máscara. Eu usei. E era lá no finalzinho pra gente saber se a gente passou ou não passou. E eu passei. Gostando. Mesmo na pandemia. Aí tá. Aí chegou 2023. 2023 foi o ano mais corrido, que foi o último ano do ensino médio. Que eu tô usando até a blusa. Do terceirão. Aqui, ó. Terceirão 2023. Juro. Ai, meu Deus, 2023 foi um ano corrido, porque os professores estavam muito na nossa cola, a gente tinha muita coisa pra fazer, e ainda a gente tinha que decidir qual era a blusa do terceirão, qual era o lugar onde a gente ia se formar, só que deu problema, deu treta, deu uma fuzuê. Mas no ensino médio todo eu fui bem. Aí tá, no ensino médio, assim, no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a fazer um curso de tecnologia, de processos gráficos. Eu só terminei ele ano passado. Eu comecei ele em maio de 2023. Eu só fui terminar em setembro ou agosto de 2024. O curso meu. Juro. Eu fiquei estudando de manhã e à noite. Imagina a pessoa aqui na parte da tarde, morta. Eu tinha que, tipo, lavar a louça, eu tinha que almoçar, lavar a louça e descansar. E ainda tinha que fazer os deveres de casa. Na verdade, a gente faz, tipo, as nossas tarefas, né? Eu juro, eu tive que fazer isso tudo correndo, porque eu tinha que descansar, ainda tinha que acordar, tomar banho, me arrumar, tomar café e ir pro curso. Tem hora que eu nem ia pra cá pra tomar café, eu só ia. Aí tá, 2023 acabou, já tinha passado de ano. Aí eu fiquei só no curso. De manhã cedo eu ficava aqui em casa. Aí à tarde eu fazia os negócios, né?
Aí, na parte da noite, eu ia pro curso. Eu vou fazer um vídeo falando o que aconteceu pra mim ter ficado tão perdido em 2024. Minha amiga sabe. Juro. Não só ela como sabe, mas a maioria dos meus amigos sabe o que aconteceu comigo em 2024. Aí tá. Fui estudando. Teve um dia lá que eu tive o meu psicológico todo acabado porque teve um gatilho meu, porque eu perdi minha avó ano passado. Lá, faltava poucos dias para fazer aniversário. Juro, por Deus, eu sofri pra caramba. Eu faltei, eu acho que 2 semanas inteiras que eu não tava conseguindo. Eu não tava com ânimo. Se eu ia pra lá, eu ia chorar de qualquer jeito, porque qualquer coisa assim me lembra ela. Aí tá, passou os meses de luto, né? Voltei pro curso. Aí tá, machuquei o pé praticando vôlei. Minha ansiedade bateu porque tinha apresentação e eu não tava sabendo. Eu mesma fazia meu próprio grupo. Aí do nada eu surgia em outro grupo que eu não tava, os meninos ficavam só na minha cabeça toda hora. E não dava. Eu ficava assim, ó, assim. Eles já resolveram a parte dele, mas eu não peguei a minha direito. Eu tinha que estudar mais, porque eu estudava o dia inteiro. Aí quando eu perguntava pra eles o que ia acrescentar no trabalho, eles não me respondiam. Então assim, pronto, agora me ferrou. Aí eu fui pra casa, minha ansiedade bateu, fui, peguei minhas coisas e fui pra casa. Eu voltei pra cá. Aí os me perguntou o que aconteceu. Eu tô assim, eu só falei, minha ansiedade bateu, eu tive que voltar aqui pra casa correndo. Porque meu remédio estava aqui. E na época eu não tomava remédio pra ansiedade, porque era só uma desculpinha mesmo pra sair de lá. Mas realmente minha ansiedade bateu naquela época. Aí tá. Foi indo. Fiz a última prova, passei. Aí a gente fez a última apresentação. Até que minha fala era... A fala dos meus amigos era assim. Do primeiro a se apresentar, eu não sei se era o Renato. Eu não vou lembrar quem foi, não. Só sei que a fala do primeiro era assim, do segundo assim, do terceiro assim, a minha assim e do último assim. Depois dessa apresentação, acabou. Eu terminei meus estudos, só que eu tô pensando em fazer a faculdade. A faculdade eu tô indecisa. Não sei se eu faço ela aqui no Brasil ou em outro país. Aí estou resolvendo com a minha mãe. Estou me resolvendo com isso, porque a faculdade que eu queria fazer ficava lá na Ásia. Só que eu tô assim... Então, será que eu faço lá na Ásia ou eu faço em outro país? Eu tô decidindo ainda, calma nessas horas. Eu não vou falar a faculdade que eu quero, porque... A faculdade que eu quero fazer porque... Eu conheço umas certas pessoas que vêem meus vídeos e querem me derrubar, só que não consegue. Então, eu não vou falar com a faculdade que eu quero fazer. Então, pessoal, esse foi o vídeo falando como foi eu nos estudos. Resumindo, vocês repararam que eu era mais briguenta e mais treteira na escola, né? Eu arrumava só briga, raramente. E também era muito rebelde, casa, né? Aí depois que eu fui pro ensino médio, aí que a cabeça mudou. Um pouco, né? Mas agora na na idade adulta é que me resolvi. Miséria, papai. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Amo você. Beijo. Fui. I got the fire. Oh, fire.